Olá, amigos do canal Importante é Saber. É com prazer que eu estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Dessa vez retornando à playlist livros. Dessa vez retornando a um tema que foi muito sucesso no último vídeo, no qual eu falei aí do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, conforme tem o link aqui em cima. E hoje eu vou falar de um outro evento também muito importante e marcante na história da Segunda Guerra Mundial. Ficaram curiosos? Mais detalhes após rodar a vinheta. Vai, editor! Ficaram curiosos? Então vamos lá, gente. Hoje eu queria falar desse livro aqui, ó. Afundem o Bismarck. Um livro antigo, também aí já mais de 70 anos, mas está bem conservado e conta uma história muito interessante. A história do encouraçado Bismarck, um dos maiores projetos de engenharia da Marinha alemã, temido pelos aliados, pelos ingleses, pelos franceses, e que, apesar de seu pouco tempo de existência, né, ele navegou aí por pouco mais de um ano, ele causou medo em todo mundo que cruzava o seu caminho. Mas para falar do Bismarck, eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar do Tratado de Versalhes. Como todo mundo já deve saber, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial também, e com a sua derrota, todos os seus navios foram afundados, seus navios de guerra. E com a assinatura do Tratado de Versalhes, ficou definido que a Alemanha não poderia construir navios com mais de 10 mil toneladas, ou seja, não tinha que os seus grandes projetos de engenharia para grandes navios de guerra. Então, num primeiro momento, a Alemanha se limitava, né, à construção aí de navios até 10 mil toneladas, e após a construção desses navios, ela dava o jeitinho dela. Como é que ela fazia? Ela media o navio pronto e depois acrescentava torres de armamento, equipamentos, amoradas, enfim. Ela conseguia fazer de uma forma que os navios ficassem com 15, 16 mil toneladas, burlando assim de alguma forma, né, o Tratado de Versalhes. Mas aí o tempo passa e logo depois, em 1935, é assinado o Tratado Anglo-Germânico, que vai afrouxar um pouquinho, né, essa limitação do Tratado de Versalhes e permitir que a Alemanha construa navios maiores. Porém, a limitação com relação ao tamanho dos seus navios, ela sai de cena, mas entra uma outra limitação. A Alemanha não poderia ter uma frota superior a 35% da frota inglesa. Ou seja, a cada 100 navios ingleses, os alemães só poderiam ter 35. E aí entra a grande sacada do Hitler e da marinha alemã para ter os melhores navios da época. Já que não podemos ter quantidade, vamos ter qualidade. E é nesse contexto que nasce o Bismarck. O Bismarck é um encouraçado que tem a sua construção iniciada aí em 1º de julho de 1936, é concluído em 14 de fevereiro de 39, comissionado para a frota alemã em 24 de agosto de 1940. A sua velocidade no mar chega a quase 60 km por hora, era um navio muito veloz, dificilmente alcançado. Os seus canhões tinham uma referência de conseguir atingir o seu inimigo em até 40 km de distância, ou seja, ele era altamente letal. Quem cruzasse o seu caminho tinha a morte como quase certa. E além disso, ele tinha uma blindagem de 320 mm, o que o tornava invulnerável a torpedos praticamente. E além disso tudo, ainda tinha 4 aviões de observação, que podia manter uma esfera de segurança de centenas de quilômetros, já que eles rodavam no entorno do navio, iam à frente, para trás, para os lados, enfim. Com um apoio aéreo muito grande, era difícil conseguir de alguma forma localizar o Bismarck. Com todo esse poderio, o Bismarck sai para uma missão que aparentemente era simples, né? A Operação Rheinbang, onde o Bismarck e o Príncipe Eugênio, traduzindo para o português o nome do outro navio, iriam navegar para o Atlântico, enfrentando forças aliadas no caminho, ou seja, caberia ao Bismarck e ao Príncipe Eugênio a função de afundar todo e qualquer navio mercante que viesse a levar insumos para a Inglaterra. No pensamento de Hitler, a melhor forma de subjugar os ingleses
era acabando com seus suprimentos, já que a Inglaterra é uma ilha e ela não era autossuficiente em tudo que precisava. Com isso, no dia 24 de maio de 1941, gente, surge a grande batalha do Bismarck. Num grande passo da marinha inglesa, ela consegue localizar o Bismarck, juntamente com o príncipe Eugênio, e dois navios ingleses muito famosos à época, o HMS Hood e o príncipe de Gales, começam aí, no dia 24 de maio de 41, a disparar incessantemente contra o Bismarck. Só que o Bismarck era um navio acima do seu tempo, então apesar de tudo isso, poucos danos foram ocasionados ao Bismarck, que vem a afundar o Hood em pouco mais de 8 minutos de confronto de guerra. Uma vergonha para os ingleses. Nesse navio, gente, dos 1.418 homens a bordo, apenas 3 sobrevivem. Além de tudo, o Bismarck era uma máquina assassina. O príncipe de Gales, totalmente danificado, não resta outra medida senão voltar correndo para sua base, já que ele não tem a mínima condição de continuar, né, com qualquer confronto contra qualquer navio alemão. O seu estado era deplorável, ele tem que voltar. E é nesse contexto que a gente vai ter o livro, né? O Bismarck, ele, apesar da sua força e da sua capacidade, ele tem pequenos danos, mas danos importantes, né? Ele tem a sua plataforma de lançamento dos aviões danificada, isso é muito ruim para o Bismarck, e ele tem um vazamento de óleo muito grande. Então, os alemães entendem que ele precisa ir para uma manutenção e escolhem o porto da França, né? Naquela época já estava dominada pelos alemães, para ser feita essa manutenção que era urgente. Nesse caminho para a França, os ingleses têm a notícia do afundamento do Hood, da morte de quase toda a tripulação, e aí entra um grande homem do século XX chamado Winston Churchill, né? Quando ele descobre o que acontece, quando ele sabe do afundamento do Hood, ele chega para o almirantado britânico e fala: tudo que flutuasse e fizesse bang bang e tivesse o brasão real seria mobilizado. A ordem é clara: afundem o Bismarck. Inclusive essa é a palavra que dá título aí ao nosso livro. Então é feita uma força-tarefa pelos militares, né, da Inglaterra, rumando ao oceano para tentar de alguma forma acertar o Bismarck e derrubar esse navio que matou tanta gente, né? Mais de 1.400 homens em um único confronto. Então, gente, o Bismarck ele vem a ser interceptado, é localizado, ele é interceptado, né? E o porta-aviões é enviado, né, um porta-aviões para a localidade, que tinha a missão de lançar vários Wordfishes, né, que são pequenos aviões ingleses da época da guerra, de muito pouca letalidade, mas, para a sorte dos ingleses, um torpedo atinge o leme do Bismarck, uma peça frágil e que não tinha o suporte de blindagem que todo navio tinha. Com isso, o Bismarck começa a navegar em círculos, ficando muito vulnerável a ataques. Mesmo assim, o Bismarck causa muita destruição em quem o ataca, mas vai perdendo força e não consegue sair do lugar. Com isso, a tripulação percebe que não existe outra medida senão afundar o navio, já que ele não tinha capacidade de continuar ali com a batalha. O navio é afundado, da tripulação dele apenas 100 e poucos sobreviventes, a maioria morre queimada, morre no afundamento, enfim. E aí põe-se fim a uma lenda dos mares, o Bismarck, o maior encouraçado da história da Alemanha nazista e um dos maiores navios do mundo em história. Em 1989, gente, esse navio ele é localizado no fundo do mar. Por incrível que pareça, pode parecer mentira, o navio está quase intacto. Tal era a capacidade, a sua força, a sua blindagem, a qualidade do material que foi utilizado pelos alemães. Incrível. Tá bom, gente? Então, gente, é isso. Esse livro vai trazer exatamente o que aconteceu, esse confronto
as ordens, o que os capitães falavam de um navio, de outro, enfim, é muito interessante. Recomendo demais para quem gosta de história, para quem gosta de navegação, de guerra marítima, é muito legal. Esse livro é muito antigo, mas você acha na estante virtual, tem vários exemplares ainda em boas condições e se torna uma ótima opção de leitura para vocês. Tá bom, gente? Recomendo demais o livro e peço, para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o like, compartilha. Juntos somos mais fortes. E o importante é saber.